Olha só, pessoal, o tema do nosso programa de hoje é muito interessante. Queria convidá-lo para a gente conversar e pensar sobre os avanços e inovações na justiça criminal, tanto no Brasil como no mundo inteiro. A gente vê aí que tem se concentrado em distintas áreas, né, incluindo tecnologias, políticas de reabilitação, justiça restaurativa, que é super importante que a gente mencione, e melhoria dos sistemas de monitoramento e prevenção de crimes. Há uma vala para a gente vencer, um vale, sim, mas eu acho que são movimentos importantes que acontecem no Brasil e que mostram que a gente pode chegar num novo momento dentro da justiça, principalmente criminal, com áreas colaborativas. Na justiça criminal, particularmente, nós observamos, claro que em escalas diferentes, movimentos na tecnologia com uso de inteligência artificial, big data, né, para prever padrões de crimes, otimizar patrulhas, o reconhecimento facial, a biometria para identificar criminosos, melhorar a segurança pública, mas existem desafios nas reformas legais e políticas quando se trata na reforma do sistema penal, desculpa. São iniciativas que visam reduzir as superlotações de prisões, por exemplo, são questões como penas alternativas, descriminalização de certos delitos, né? São muitas questões ligadas a isso e que a gente tem acompanhado. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma vertente importante, que é a de transparência e responsabilidade das forças policiais e do sistema judicial, incluindo o uso de câmeras e outras ferramentas também, que trazem mais clareza a nós, enquanto cidadãos, no sentido de acompanhar e ser parte disso. A justiça, entre as inovações, né, globais, a gente tem as cidades inteligentes e o policiamento preditivo. O policiamento preditivo ele é muito importante porque sem planejamento não tem como agir, assim como não tem como agir sem colaboração. E a justiça criminal no Piauí, ela vem passando por uma reestruturação e conta agora com uma nova central exclusiva para julgar crimes organizados. Veja o nível em que a gente chegou e que a gente teve que criar essa estrutura para poder fazer esse enfrentamento. O Tribunal de Justiça está agindo em parceria com o governo do estado do Piauí, com a criação de novas varas e chegada também de novos juízes. O que isso está mudando, Maia? Qual é a melhora no índice de segurança no Estado? Defina a melhora no índice de segurança do Estado. São alguns dos temas que a gente vai conversar agora com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Piauí, que trabalha numa assessoria importante e relevante ao Tribunal de Justiça do Estado. Leonardo Brasileiro é paraibano, juiz de direito aqui do nosso Tribunal de Justiça, muito experiente, uma formação acadêmica muito relevante e que vai nos ajudar a entender o que exatamente está acontecendo dentro desse contexto que acabamos de mencionar. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa e pela sua disponibilidade de falar de temas que são espinhosos por um lado, mas também são confortáveis por outro, na medida que a gente tem avançado, como eu mencionei. Que avanços e inovações você reputa como importantes que estão sendo implementados no estado do Piauí dentro desse contexto? Bem-vindo. Boa tarde, Maia. Boa tarde a todos. É um prazer imenso participar desse programa, né, e agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o Poder Judiciário, em especial os avanços que estamos obtendo em relação à justiça criminal. Então, nós temos um cenário, o governo do Estado, assim que assumiu, fez uma pesquisa e foi observado, constatado que a segurança pública era a principal pauta da população. Diante disso, houve um engajamento do governo do Estado por parte do secretário de Segurança Pública, do presidente do Tribunal de Justiça, e o presidente juntou sua equipe, fez um planejamento, né, como é que a gente poderia avançar no que se refere à justiça criminal, não só aumentando a estrutura, mas reorganizando toda a justiça criminal do estado do Piauí. Apresentamos ao governo do estado, ele aceitou a proposta, avançamos em conversas e negociações, e estamos aí com nova estrutura no que se refere à justiça criminal aqui no estado do Piauí. Principalmente ligada à questão das instalações das centrais de inquéritos, que era uma demanda, inclusive, antiga, né, que vocês estão conseguindo resolver. Isso, nós tínhamos apenas uma central de inquérito aqui na capital. Conseguimos já instalar a central de inquérito de Picos, a central de inquérito de Parnaíba e mais uma central de inquérito que vai abranger todas as cidades circunvizinhas a Teresina. Então, nós já temos 4 centrais de inquéritos e com a projeção já de instalação de mais 3 centrais de inquérito, uma em Floriano,
uma em Bom Jesus e outra em São Raimundo Nonato. Como isso impacta a vida do cidadão, doutor Leonardo? Olha, isso impacta de forma bem positiva, porque a central de inquérito, ela fica responsável por toda a fase pré-processual. E nós temos, então, um juiz que acompanha toda a fase de inquérito policial. Então, o que é que acontece? Tem mais celeridade nas decisões, tem mais qualidade nas decisões, tem um contato muito próximo com os agentes de polícia, com os delegados, o Ministério Público. Então, a gente consegue dar uma celeridade, uma resposta muito rápida à sociedade no que se refere toda essa fase processual, pré-processual, que é a investigação criminal. O Piauí tem feito uma frente importante de enfrentamento ao crime organizado. Outro dia eu trouxe aqui o coordenador dessas ações, desse projeto da Polícia Militar, e a gente ficou bastante impressionado como o crime organizado no Brasil, ele se organizou de forma a estar em todos os lugares e em todos os estados. Como que vocês têm trabalhado particularmente no enfrentamento, no que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Piauí, em relação ao crime organizado? Pois é, até 2003, a gente tinha uma unidade aqui na capital que ela é responsável por processar e julgar as ações praticadas pelas organizações criminosas. E diante disso, diante desse cenário preocupante, que é esse avanço das organizações aqui no estado do Piauí, sendo monitorado de perto pela Secretaria de Segurança Pública, chegou também a ideia da gente criar uma unidade com competência exclusiva para processar e julgar todos os crimes praticados por organizações criminosas. Então, desde 2023, nós criamos essa unidade. Agora, em 2024, fizemos uma alteração legislativa que vai possibilitar, na verdade, que esses processos tenham, que essa unidade ela julgue não apenas os crimes praticados aqui na capital, mas em todo o estado, em especial na comarca, no polo de Parnaíba, Picos e agora em Teresina. Seria a competência dessa vara de delitos e organização criminosa? Isso, seria uma competência estadual. Então, não ficará apenas um juiz, né, o presidente já direcionando para uma recomendação do próprio Conselho Nacional de Justiça, já vai designar 3 magistrados para atuarem exclusivamente nessa unidade. É interessante porque você dizer isso, porque quando a gente pensa no crime organizado, e sempre que eles são detidos ou que são abordados, geralmente são células, e até chegar na cabeça do crime organizado, é uma operação gigante que envolve vários órgãos e muita inteligência. E a gente acaba entendendo, né, pela mediatização disso, pela clareza com que as coisas acontecem, no que é possível a gente enxergar, que eles terminam operando o crime de dentro dos presídios. É claro que a gente aí tem a questão dos presídios de segurança máxima, da questão do uso dos celulares, da questão de várias coisas, porque eles são muito ramificados, mas acima de tudo, quando eles vão ser defendidos, eles têm um aparato de advogados em torno daquilo ali, que a gente sempre achava que com uma justiça melhor estruturada, que era o que vocês almejavam, isso poderia impactar, inclusive, nesses julgamentos e no entendimento dessas pessoas ficarem detidas, mas principalmente isso ser desarticulado do crime organizado, né? Porque a impressão que a gente tinha é que eles eram ou são imexíveis pela quantidade de dinheiro e a quantidade de células que existem. Eu queria que você falasse sobre isso com a sua experiência. Pois é, o crime organizado, o nome já diz, né? Crime organizado, são bem organizados. Né? Mas, assim, aqui no Piauí, nós estamos também avançando muito nessa área de combate ao crime organizado. A Polícia Civil tem feito um trabalho extraordinário. A Justiça também tem se reestruturado para combater esse tipo de crime. O Ministério Público também. Então, nós estamos agindo de forma organizada, em cooperação, porque o sistema de segurança, o sistema de justiça, um só setor não trabalha de forma eficiente, a gente sabe disso. Então, a cooperação é um pilar muito importante que vem trazendo resultados. Estamos trabalhando em cooperação e eu tenho certeza que a gente vai responder à altura essa prática de crime aqui no estado do Piauí. Essa questão das varas, essa reestruturação da justiça criminal, na verdade, ela era esperada há pelo menos 20 anos, né? Eu acho que essa própria reestruturação, ela facilita o trabalho da justiça e da polícia. Mas o que vocês esperaram, o que a gente perdeu até então, a gente vai ter que dar uma corrida, não é, doutor Leonardo? É isso mesmo. O desembargador Ilo, assim que assumiu, ele viu isso como uma necessidade, né? Há muito tempo que
que se almejava e se esperava essa reestruturação. Não São apenas, as novas unidades judiciárias, são né? as novas. Então, ele observou que não precisava apenas ampliar, houve uma ampliação. Nós instalamos mais uma vara do júri aqui na capital, uma vara exclusiva de organização criminosa, uma vara exclusiva para processar e julgar os crimes de roubos, né, que foi uma demanda vinda também Sim. da Secretaria de Segurança Pública. Ampliamos o número de juízes, mais 5 juízes auxiliares aqui na capital, mais 3 juízes auxiliares criminais na cidade de Parnaíba e mais um juiz auxiliar na Para as cidade audiências de Pico. custódia, né? Nesses Isso, polos, então né? nós reestruturamos, ampliamos e fizemos uma reorganização, principalmente em relação à matéria. A especialização das unidades criminais é fundamental para um bom resultado. E isso foi feito e agora temos certeza que vamos colher bons frutos no que se refere ao combate à criminalidade aqui no nosso estado. Como é que funcionam as novas instalações do juízo de garantias? Eu gosto de ver esse nome, juízo de garantias. Esse é um nome que, para mim, eu queria um esclarecimento em relação a isso, né? Tipo, o que são esses juízos de garantias? O que são essas novas instalações? Como elas funcionam? Como a população se beneficia delas? Bem, o juiz de garantias na verdade, foi uma decisão do Supremo, né, 2019, que já vem sendo... Aqui a gente já tinha implementado bem antes, em 2013 a gente já funciona o juiz das garantias, que é um juiz que acompanha... Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos aqui. A gente acompanha toda essa fase pré-processual, em nome de juiz de garantias, né? Serve para garantir também que toda a fase pré-processual seja observada. Que é uma das mais importantes, né, Que é uma doutora das mais importantes, que seja observado todos os direitos da pessoa presa. Então, que seja investigado. Então, esse juiz, ele acompanha todas as medidas, né, que são requeridas pela polícia, acompanha desde a prisão, que a audiência de custódia, ele está lá acompanhando para observar se houve alguma violação do direito fundamental do preso, acompanhando todas as medidas que são requeridas pela polícia, deferindo ou não, até o oferecimento da denúncia. A partir do oferecimento da denúncia, o processo é remetido para outro juiz que não seja esse que tenha acompanhado toda essa fase pré-processual. Então, isso serve, juiz das garantias, também para que não haja nenhum vício em relação, nenhuma formação de convicção da parte desse juiz que acompanhou toda a fase pré-processual e a doutrina chama de contaminação das provas, Sim. que o juiz que receba o processo lá na frente não esteja nenhuma contaminação, não tenha formado uma convicção sobre a culpa ou não dessa pessoa, desse réu. Eu fico pensando que para a gente chegar ao nível de criar um juízo de garantias, né, como definido e determinado pelo STF, e a gente já ter isso implantado, primeiro, para a gente chegar a esse nível é porque virou realmente um problema a ser resolvido, um desafio. Sim, e desafio. O Piauí, com 10 anos já implantado, o impacto disso, vocês conseguem mensurar o impacto disso, dessa implantação do juízo de garantias com mais de 10 anos aqui no estado? Com certeza. Inicialmente, pelo esse filtro que o juiz das garantias faz, ele acompanha de perto, pessoalmente, essa pessoa que está sendo levada à audiência de custódia. Então, ele decide ali quem vai ser presa ou não, se ele pode aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, já aí ele consegue não enviar para o sistema prisional uma pessoa que não deva estar lá. E também as outras vantagens inúmeras em relação à própria tramitação do inquérito policial, né? A celeridade, a eficiência, trazer uma qualidade no que se refere a toda a fase pré-processual. Quais são os serviços desenvolvidos nas centrais de inquérito, doutor Leonardo? São vários serviços, né? Nós temos audiência de custódia, nós temos justiça restaurativa, nós temos o IML, todo preso ele passa por essa perícia para analisar se houve ou não alguma violação à sua integridade física. Nós temos o acompanhamento aqui também, algumas pessoas que praticam crime por efeito de substância, são pessoas, na verdade, que o problema dele é de saúde, não é criminoso, mas um problema de saúde, ele é encaminhado para um sistema para fazer uma terapia, não encaminha para o sistema prisional, né? Esse programa chamado Ressocializar para Não Preso, desenvolvido aqui pelo juiz Luiz Correia de Moura, e já é um grande sucesso, porque ele evita levar para o sistema prisional, que lá, na verdade, muitas vezes é uma escola do crime, né? Então, a gente leva uma pessoa para lá e muitas vezes não é um criminoso, e ela acaba se tornando, isso a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente leva para uma unidade onde ele possa fazer, ter a sua recuperação de uma maneira correta, como determina a legislação. Como é que você vê a questão da descriminalização de alguns crimes, como a questão do porte de drogas, por exemplo?
Isso é algo bem complexo, né? A gente vê um debate amplo entre o parlamento e o poder judiciário, né? Então, eu acho, no meu entendimento, que isso é uma questão mesmo do parlamento decidir. São os parlamentares que decidem se há ou não um crime, se aquela conduta é criminosa ou não. Não cabendo, na minha opinião, claro, todo respeito a quem pensa diferente, ao judiciário decidir se determinada conduta é crime ou não. Em 2024, vocês vão propor uma nova alteração na lei de organização judiciária. O que vem por aí? Nós já está em trâmite? Já sim, já foi aprovado na Assembleia, já foi enviada a lei já para a sanção do governador do estado. Mas ainda não está em prática, né? Por isso que eu quero perguntar, o que vem por aí? O que muda com essa lei? Com essa lei vem toda a reorganização da justiça criminal, especialização das unidades. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma unidade que ela julgava crimes sexuais, crime de trânsito e crime contra os vulneráveis. Então a gente fica muito difícil para um magistrado julgar ter essa diversidade, de crimes. Fizemos toda a reorganização, especializamos. Então teremos uma vara de roubo exclusiva para julgar os crimes de roubos. Teremos uma vara exclusiva para julgar os crimes sexuais e os crimes praticados contra os vulneráveis, né? Teremos 3 varas do júri, teremos uma vara de organização criminosa. Então, a principal alteração que vem dessa lei que está prestes a ser sancionada pelo governo do estado é essa reorganização. São as competências de especialização dessas varas, competências, né? Materiais, sim. É interessante porque essa cooperação entre as instituições, ela é bem-vinda, né? Isso. Dentro de justiça preditiva que a gente falava antes, porque a justiça, eu acho que dentro do contexto dos órgãos de controle externo e do contexto dos poderes, a gente nunca viu uma aproximação onde o cidadão ganhou tanto com a aproximação dos poderes, perfeito, né? Acho que aqui no caso do Piauí é um exemplo disso, de tipo, se existe o crime organizado, se a gente está fazendo operações, como que a justiça pode atuar na área dela? Isso. E aí, em relação aos outros temas que você mencionou aqui. Isso, perfeito. A sua formação, você é paraibano, né? Mas a sua formação, você é de Campina Grande, né? Grande, já está aqui há quanto tempo? 15 anos. 15 anos já. Já é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí desde 2008? 2009. 2009. E é presidente, você foi presidente, inclusive, da Associação dos Magistrados. Fui presidente, com muito orgulho, no triênio 2020 a 2022. Dentro do direito, por que você escolheu essa área? Na verdade, a gente inicia a carreira como juiz substituto, né? A gente é designado para uma unidade e logo, né, a depender da carreira, a gente é titularizado em unidade do interior, que é uma vara única. Então, a gente trabalha com todo tipo de processo, né? Desde demandas de saúde, processos criminais, até mandados você de escolheu segurança. ser escolhido. Aí a gente segue a carreira, as unidades vão abrindo e a gente vai fazendo as escolhas. Mas as suas escolhas acadêmicas mostravam muito o que você queria, porque você é mestre em ciências criminais pela PUC do Rio, Isso. do Rio Grande do Sul, né? Isso. Mas antes de vir para a vara de organização criminosa, eu era juiz de família lá de Parnaíba. Então você começou no Piauí por Parnaíba? Não, comecei por Bertolinha, na verdade. Já fui juiz de Esperantina, Castelo Piauí, Picos, Parnaíba e agora removi para Teresina para a vara de organização criminosa. E a vara que tem a ver com o que você, Sim. que é a sua área acadêmica, né? Em Sim. ciências criminais. Em Perfeito. que página, doutor Leonardo, você, com seus conhecimentos acadêmicos, com a sua dedicação como juiz nessa área, nós estamos quando se trata de justiça criminal no Brasil comparado a outros países? Porque cada país tem a sua legislação, mas algumas coisas viraram tendências globais, né, ou universais, porque o crime, acho que com a própria internet tudo ficou muito em uma escala que ela é global. O que você pensa hoje, em que página nós estamos no Brasil nessa área de justiça criminal? Olha, nós precisamos avançar muito, né? Nós temos avançado, temos construído opções de combate a essa parte da criminalidade, mas também a criminalidade não é só punição, não é só processo, julgamento, punição, não, ela envolve vários setores. Envolve desde a educação, saúde, né, moradia, tudo isso está relacionado à criminalidade. Então, se não se investe bem na base, principalmente na educação, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Seria como se estivesse enxugando gelo mesmo, né?
Como que você acha que o judiciário ele pode ser relevante dentro desse contexto que você acabou de mencionar? Eu acho que a participação ativa do Poder Judiciário, né, tem uma questão muito importante, que foi até a tese que eu enfrentei na minha dissertação do mestrado, que é a questão do sistema prisional, né, o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Então, se você cria um espaço que você coloca um indivíduo para ele se ressocializar, e esse espaço não está atendendo a sua finalidade, a gente nunca vai resolver. É um dos pontos, claro. Mas a gente nunca vai conseguir resolver, nunca vai conseguir ressocializar essa pessoa. Como é que essa pessoa vai voltar para o convívio social? Né? O senhor é um abolicionista penal? Não que seja um abolicionista, eu sou equilíbrio. Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Nem 8 nem 80. A gente tem que ter essa noção que pessoas que praticam crimes, elas têm que ser punidas, porque quem não pratica, quem é vítima de um crime, ela tem o direito de ver aquela pessoa que praticou um crime contra ela ser punida, mas também temos que ter as penas proporcionais, temos que ter os mecanismos também, né, eficientes para ressocializar essas pessoas. E algumas pessoas realmente são difíceis, o ser humano é muito complexo. Então nós temos que ter algo eficiente, estudado, trabalhado para que se resolva. Pode ser que resolva 100%. O Brasil é um país que encarcera muito. Os Estados Unidos é o país que mais encarcera, né? São os países que mais encarceram no mundo. Mas assim, no Brasil se encarcera muito. E a gente, além de encarcerar muito, a gente tem um índice ainda de presos provisórios muito grande. O perfil de quem está detido hoje, encarcerado, continua sendo de jovens negros, né? E esse impacto é gigante. A gente olha para a população carcerária e ela diz muito sobre o que é a justiça do nosso país, né? É interessante isso. Qual é a sua percepção em relação a isso? Eu estou falando com o mestre em justiça criminal. É como eu te falei, é algo bem complexo mesmo, né? Nós temos um país muito desigual, né? Desigualdades trazem esse retrato do que é o sistema prisional. Né? São pessoas pobres, negras, que não tiveram instrução e que partem, de certa forma, em algum momento, para a prática do crime para tentar conseguir alguma coisa. Né? Então, assim, é algo complexo, mas eu acho que a gente tem avançado. Precisa fazer muito, mas a gente tem avançado muito no que se refere à justiça criminal aqui no nosso país. O Tribunal de Justiça do Piauí ele já ganhou, conquistou vários prêmios Inovare, né, por algumas iniciativas e projetos. O próprio CNJ aqui é muito atuante, né? Como que quais são hoje eu sei que são áreas diferentes, mas ao mesmo tempo estão juntas no Tribunal de Justiça, mas como é que está a atuação hoje do CNJ? Eu pergunto porque ele é um órgão de controle externo muito relevante, muito atuante. O que ele tem abraçado hoje? Quais são as causas? São várias demandas, né? O CNJ tem abraçado várias demandas, mas é principal essa questão do sistema prisional. Ele sempre monitora, fiscaliza, ele recomenda aos tribunais, eles fazem inspeções, vistorias, eles sempre monitoram essa questão criminal do sistema prisional, da regularização fundiária, todas essas demandas de saúde, ele acompanha muito. Então é um órgão muito importante para o Poder Judiciário. E a responsabilidade de vocês é enorme, né? Porque, assim, muita coisa passa por vocês. É verdade. Muita coisa passa pela justiça, né? O cidadão, ele roda, e quando se trata de direitos e deveres, desemboca no judiciário, né? E como é necessário que esse esforço e principalmente essa visão de evoluir, tendo como ponto de vista o cidadão, né? A percepção do cidadão, ela é importante. Eu lembro do desembargador Paz Landim, que foi presidente do CNJ aqui, que foi um dos mais vorazes, né? No sentido mesmo aguerrido de revelação de dados. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve no jornalismo dados revelados sobre o que era essa população carcerária, quem estava detido, quantos eram os provisórios, porque a função do CNJ é mesmo denunciar isso, né? E combater isso mesmo dentro do Tribunal de Justiça, né? É a função do CNJ. Ele sempre fiscaliza, monitora e traz esses dados. Hoje é aposentado, né? Hoje ele foi corregedor aqui em 2017, se eu não me engano. E realmente ele foi muito demandado pelo CNJ, ele tinha que demandar os juízes.
E a gente, mas assim, desde aquele período para cá a gente tem evoluído muito em que refere a presos provisórios, sistema prisional, tempo de duração, julgamento dos processos, isso é muito importante. Quantos juízes nós temos hoje no Estado, doutor Leonardo? Nós temos em média. 169 magistrados e 21 desembargadores. Pouco, ou muito, ou suficiente? Como que a gente avalia? Qual é o parâmetro? Eu acho que a gente precisa de um pouco mais. Porque hoje nós temos 224 municípios e a gente tem municípios, 169 magistrados. Não tem um magistrado para cada município, né? Não temos. Nós temos comarcas, né, que abrangem vários municípios, mas a gente precisa de um quadro razoável para poder julgar os processos, né, num tempo razoável também, que é o que é direito de toda a sociedade. Embora vocês tenham avançado muito na questão da celeridade, que era a grande queixa em relação à justiça no Brasil inteiro, né? Isso, avançamos bastante, estamos batendo, ano passado fomos selo ouro do Conselho Nacional de Justiça, esse ano já estamos batendo recordes de produtividade dos magistrados. A tecnologia tem sido uma aliada de vocês, como que vocês têm usado a tecnologia a favor do Tribunal de Justiça? Isso, a tecnologia tem sido uma aliada. Nós temos programas que identificam processos parados a determinado tempo e comunicam ao magistrado, né? Já trazem, muitas vezes, já modelos de despacho, sentenças para o magistrado analisar, fazer as adequações. Então, a tecnologia tem sido uma ferramenta muito importante. Para o Poder Judiciário. Muito bom tê-lo aqui. Nós conversamos com o doutor Leonardo Brasileiro, que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça aqui do estado do Piauí. Está no estado desde 2009, já virou cidadão piauiense. Já recebi, né, o título, já sou cidadão piauiense. Já passou por várias cidades e a gente trouxe aqui para entender direito, ou melhor, como que a justiça do Piauí tem se colocado em relação ao combate ao crime organizado e como ela tem se estruturado no sentido de prestar um serviço cada vez melhor, né, à população piauiense. Então, é importante. E eu acho que a gente vive um momento em que a gente tem acesso às informações da justiça. Eu sou jornalista há bastante tempo. Sim. E a gente até entrevistar um juiz, você não tem noção do que era. Hoje tá tudo... Não era tão simples. Hoje não, hoje a gente tem até o telefone, né, dos juízes. A gente tem o telefone no sentido de conversar, e eles são acessíveis, entendeu? E eu acho que essa economia do acesso, no sentido da justiça ser acessível, eu não estou falando só de imprensa, mas principalmente ao cidadão comum, né? Eu acho que é um caminho, precisa ser um caminho sem volta, né? Porque sem vocês conhecerem, se aproximarem, como que vocês vão fazer os projetos, como que vocês vão evoluir, né? Por isso que também esse trabalho colaborativo com o governo do estado é super importante. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.